pessoal, boa noite. Vamos dar seguimento aqui às nossas videoaulas, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo aproveitar da melhor forma possível. Continuamos aí na quarentena por conta da pandemia de coronavírus. A gente não tem previsão de voltar às nossas atividades presenciais. Então, enquanto isso, a gente vai se falando por aqui, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o nosso primeiro texto da disciplina de Teoria Arqueológica 2. Essa disciplina ela vai ser ministrada para a turma do terceiro período do curso de bacharelado em Arqueologia. E esse texto que a gente vai trabalhar aqui hoje é o livro intitulado Teoria Arqueológica, uma Introdução, que essa é a obra mais conhecida do arqueólogo Matthew Johnson. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em junho do ano 2000 e a terceira edição dele revisada foi lançada agora em 2019. Além desse livro sobre teoria, o Matthew Johnson ele escreve também sobre arqueologia da paisagem, casas tradicionais, castelos, enfim, tudo mais voltado para o contexto europeu. Atualmente, o Matthew Johnson ele é professor do Departamento de Antropologia na Universidade de Illinois. Para essa primeira aula da disciplina de Teoria 2, a gente vai trabalhar os capítulos 2 e 4. O capítulo 2, intitulado Nova Arqueologia, e o capítulo 4, intitulado Contrastar a Teoria de Médio Alcance e a Etnoarqueologia. A primeira parte da aula é o capítulo 2 e a segunda aula vai ser um outro vídeo que eu vou gravar para vocês que vai ser referente ao capítulo 4. Portanto, a primeira aula da disciplina de Teoria Arqueológica 2 é sobre a corrente teórica intitulada Nova Arqueologia, também conhecida como arqueologia processual. Então vamos começar. O Matthew Johnson, ele inicia esse capítulo afirmando que a maioria dos arqueólogos se encanta pela arqueologia porque eles se apegam às descobertas arqueológicas, mas que, na verdade, o que atrai de imediato é essa aura romantizada de mistério, de um passado que se manifesta através dos seus restos. De fato, eu conheço muita gente que decidiu cursar arqueologia por conta dessa visão romantizada aí de Indiana Jones que existe, né, na nossa profissão, esse suposto glamour que a nossa profissão tem, né. Depois o pessoal ficou meio frustrado, depois que entra pro curso e vê que não tem tanto glamour assim, mas faz parte da vida, né? Enfim. Na verdade, eu acho que esse aspecto romantizado da arqueologia cumpre bem o papel de atrativo, né? De chamar a gente para a nossa profissão, de chamar a atenção, de fazer com que o público leigo, né, acabe se interessando pela nossa profissão, enfim. É que essa atração romântica, de acordo com o Matthew Johnson, ela é tanto estética e sensual quanto intelectual. E ele fala que existe um certo fetiche pelos objetos, né? De acordo com o autor, esse fetiche ele não tem absolutamente nada a ver com a arqueologia, porque os artefatos, objetos por si só, eles não falam absolutamente nada sobre o passado, porque, na verdade, o passado não existe. Eu sei que é muito difícil para a gente ter que ouvir isso, né? Mas vamos aceitar que dói menos, né? Matthew Johnson não vai passar frio porque ele está coberto de razão. A gente não pode, de acordo com o autor, tocar o passado, a gente não pode ver o passado e nem sentir o passado, porque ele está morto e desaparecido. Portanto, esses objetos que os arqueólogos tanto amam, eles pertencem ao tempo presente. E para dar um nó ainda maior na nossa cabeça, o Matthew Johnson ele fala que o passado só existe a partir das coisas que nós falamos agora sobre ele. Todas as afirmações que fazemos sobre o passado, nós fazemos no presente. Ele fala que nós nunca vamos conseguir saber o que de fato aconteceu no passado, por mais que a gente tente, e olha que a gente tenta bastante. Tem gente que escava o mesmo sítio há mais de 30 anos. Então, a gente pode até não conseguir, mas a gente pode se esforçar bastante e fazer o melhor relato possível, que seja logicamente coerente e satisfatório. Mas a gente precisa levar em consideração
que a gente enxerga esses artefatos com os nossos próprios olhos, né? Como diz o Matthew Johnson. A gente não enxerga com os olhos do observador pré-histórico ou medieval. Desse modo, a gente precisa levar em consideração que existe uma multiplicidade de pontos de vista que são possíveis. Portanto, existem muitos enfoques que são possíveis para a gente conseguir interpretar esses artefatos e o contexto de onde eles vêm. O Matthew Johnson fala o seguinte: a questão de como vincular o passado ao presente foi planejada na sua forma mais explícita com a nova arqueologia dos anos de 1960 e 1970. Só que antes de começar a falar sobre a corrente teórica da nova arqueologia, o Matthew Johnson ele recua um pouco para contextualizar o leitor primeiro, né, para que a gente possa entender como é que era o cenário de pesquisa arqueológica antes da década de 1960, que foi quando a nova arqueologia surgiu. De acordo com o autor, o século que precede a década de 1960 foi um longo período de sonolência para a teoria arqueológica, com muita escassez de debate teórico, que até então o foco para os arqueólogos era colecionar grandes quantidades de material sem questionar sobre o marco intelectual que deveria ser utilizado para trabalhar com essas coleções. Alguns estudiosos negam esse ponto de vista. O Matthew Johnson ele deixa muito claro que essa opinião a respeito da arqueologia antes da nova arqueologia, a arqueologia que era feita antes da corrente teórica nova arqueologia, é que esse ponto de vista não é uma unanimidade e que esses estudiosos que discordam dizem que o período era sim repleto de debates teóricos muito diversos e que a nova arqueologia não é essa Coca-Cola toda que todo mundo acha que é. Ele destaca que um dos pontos de partida da nova arqueologia reside na noção de que a mera coleção de dados, a obtenção de mais e mais material por si só não conduz a um melhor conhecimento do passado, ou seja, quantidade não é necessariamente sinônimo de qualidade. Ele menciona aqui a importância do arqueólogo inglês David Clarke, um dos grandes expoentes também, né, da nova arqueologia. Ele fala sobre a crítica que o David Clarke fazia sobre essa grande quantidade de materiais que na época, nas palavras do David Clarke, inundavam as salas dos museus, mas com pouca reflexão teórica sobre ela. O Matthew Johnson afirma que um dos pilares teóricos da nova arqueologia foi a ideia de cultura arqueológica, que já havia sido consolidada pelo arqueólogo australiano Gordon Childe. E o que o Gordon Childe dizia sobre isso, né? Qual é que era a definição dele a respeito desse tema? O Gordon Childe disse o seguinte: nós, arqueólogos, encontramos certos tipos de restos que podem ser vasilhas, implementos, ornamentos, ritos de sepultamento, formas de habitação, que são muito recorrentes. A gente pode denominar esse complexo de dados associados de grupo cultural ou simplesmente cultura, supondo que cada um desses complexos é a expressão material do que hoje nós chamaríamos de povo. Ou seja, nesse caso, nesse contexto, expressão material nada mais é do que um sinônimo para cultura material. O autor faz essa distinção, que é muito importante, né, entre cultura arqueológica e cultura étnica ou cultura etnológica. Por exemplo, quando a gente fala de cultura aratu, a gente está falando de uma cultura ceramista, não de pessoas. Aratu não é designação para pessoa, aratu é designação para artefatos cerâmicos. A cultura arqueológica ela é designada como normativa e ela é baseada em dois pressupostos. Os objetos são expressões de normas culturais, de ideias que residem na mente dos indivíduos. 2, que tais normas definem o que é cultura. Resumindo, os arqueólogos presumem que os objetos são as expressões de ideias ou de normas de comportamento. Daí, cultura arqueológica ser considerada como uma cultura normativa. O Johnson fala que as explicações sobre a pré-história antes da nova arqueologia eram baseadas em tipos e sequências arqueológicas, que eles faziam mapas cheios de flechas indicando imigrações ou difusão, ou seja, tentando contar a história
das culturas. Lembrando que a gente está falando de cultura arqueológica, tá? Contar a história das culturas arqueológicas. As sínteses histórico-culturalistas eram sempre descritivas, se baseavam na descrição de fases e áreas nas quais a mudança cultural era produzida. Uma cultura que seguia outra, tal inovação que se deu em tal ritmo e etc. Existiam poucas explicações explícitas sobre as razões dessas mudanças, ou seja, eles falavam que existia a mudança, mas não explicava por que ocorria a mudança. O arqueólogo norte-americano Lewis Binford, que é considerado aí o grande líder, né, do movimento aí da nova arqueologia, ele denominou essa maneira de ver a mudança como visão aquática de cultura. Essa visão aquática foi uma caricatura que o Binford criou para dizer que os arqueólogos, até aquele momento, eles contemplavam o mapa, o panorama do mundo pré-histórico como se fosse um grande lago, que quando os humanos do passado produziam uma mudança em um determinado lugar, essa mudança se esparramava em todas as direções através de difusão e migração, como se fossem ondas na água. Sabe quando a gente joga uma pedra na água e ela produz aquelas ondas a partir do ponto de impacto? Seria mais ou menos isso que o Binford estava querendo dizer. Nesse ponto do texto, o autor volta novamente a afirmar que essa visão simples e generalizada dos anos anteriores à nova arqueologia é bastante criticada. Novamente, o Matthew Johnson está fazendo o papel dele, tipo, olha, eu tô falando isso aqui, tipo, ele passa o capítulo inteiro descendo sarrafo no histórico-culturalismo, mas ele tá falando, olha, não é, nem todo mundo concorda com isso, né? Ele fala, ele repete isso várias vezes ao longo do texto. E, mais ainda, ele fala que os responsáveis por sustentar essa visão de crítica ferrenha em cima do histórico-culturalismo, os responsáveis por isso são, logicamente, os arqueólogos da corrente nova arqueologia, porque eles queriam se beneficiar, né, logicamente. E eu achei bem legal porque ele dá nome aos bois, entendeu? O Matthew Johnson dá nome aos bois, ele fala quem foi, e ele cita que quem fazia questão de sustentar essa crítica era o David Clarke, o Colin Henfrey e o Binford. No tópico onde ele finalmente começa a falar sobre a nova arqueologia, o Johnson começa afirmando que, na verdade, a nova arqueologia não tem nada de nova. Que o termo nova arqueologia se aplica à escola de pensamento que surgiu na arqueologia anglo-americana nos anos de 1960 e 1970 e que a gente precisa contextualizá-la dentro do marco de correntes similares de pensamento em outras disciplinas que também estavam ocorrendo naquele momento, como, por exemplo, a nova geografia. A gente precisa também fazer uma contextualização mais ampla para a gente entender qual era o rolê daquela época. Os anos de 1960 são conhecidos como os anos rebeldes. E o que estava exatamente acontecendo no mundo naquele período? O início do desenvolvimento da internet, da robótica, a segunda onda do movimento feminista, o movimento hippie, o movimento dos Panteras Negras, ou seja, movimentos revolucionários em diversas áreas que rompiam com o tradicionalismo, com o conservadorismo. E foi nesse cenário que a nova arqueologia surgiu. É importante destacar também que a nova arqueologia ela não foi um pacote fechado e compartilhado sem divergências. Eles não concordavam em todos os assuntos, não. E o Matthew Johnson fala, da mesma forma que não se espera que todos os membros de um mesmo partido político concordem sobre todos os assuntos, né? Gente, isso não acontece nem dentro da nossa casa, com a nossa família. Imagina se isso vai acontecer dentro do ambiente acadêmico, né? Até parece. Ou seja, ainda que exista um número de ideias e valores básicos dentro da nova arqueologia, se reuniu um grupo de diversos arqueólogos com diferentes ideias e diferentes enfoques. Sim, é só a gente ver, lembrar, por exemplo, aquele debate entre o Binford e o Schiffer a respeito da premissa Pompeia, né? O que unia os arqueólogos da nova arqueologia era a insatisfação da situação da arqueologia naquele tempo, a percepção de que as coisas deviam mudar e que eles, enquanto jovens, iam protagonizar essa mudança. Essa insatisfação com a arqueologia tradicional da época foi muito bem sintetizada na frase "devemos ser mais científicos e mais antropológicos". Daí, o famoso e apaixonado artigo de estreia do Binford, né, que ele escreveu lá em 1962, Archaeology as Anthropology,
Anthropology, classificando, né, os artefatos de acordo com as suas categorias de atributos estilísticos e formais, bem positivista. E aquela famosa frase dele, né? Arqueologia é antropologia ou não é nada? Tá, mas por que a abordagem histórico-culturalista não era considerada científica? É a pergunta que o Matthew Johnson faz pra gente. Porque, de acordo com o David Clarke, a principal preocupação dos arqueólogos histórico-culturalistas era a acumulação de mais e mais informação, mas que isso não se traduzia em melhores compreensões a respeito do passado. Eu tenho um amigo português que ele é meu ex-chefe e que ele diz o seguinte, que isso não se chama arqueologia, que o nome disso é caça ao tesouro. Ele fala isso se referindo aos arqueólogos que se preocupam muito mais com a quantidade de material que vão coletar no campo, né, do que a qualidade da interpretação. Então, por isso, a abordagem histórico-culturalista não era considerada científica, porque não estaria se preocupando com um arcabouço teórico. E por que ela também não era considerada antropológica? Porque, de acordo com o Matthew Johnson, ao ordenar os objetos pelas culturas, os histórico-culturalistas pareciam esquecer dos seres humanos. As tipologias de cerâmica, por exemplo, pareciam funcionar por si só, completamente alheia aos seres humanos que as produziram. De vez em quando eu preciso dar uma lida, né, naqueles trabalhos das antigas lá sobre cerâmica, eu tenho a sensação de que as cerâmicas criaram pernas e foram andando sozinhas pela América e pelo Brasil, sabe? Não tem gente, só tem cerâmica. E o Matthew Johnson novamente fala que isso é considerado um fetiche pelos artefatos. Por outro lado, muitos arqueólogos da corrente Nova Arqueologia questionaram esse vínculo entre culturas arqueológicas e povos do passado. E o próprio Gordon Childe, que consolidou essa ideia e inspirou a Nova Arqueologia, ele também teve dúvida se realmente era possível equiparar de forma tão direta as culturas arqueológicas com os povos do passado. O Johnson menciona outra frase muito clássica da Nova Arqueologia, que foi proferida pelo David Clarke, quando ele fala sobre a perda da inocência. O Clarke estava se referindo ao fato de que os arqueólogos estavam experimentando a perda da inocência, dessas inocentes equiparações diretas entre objetos, culturas e povos, que seria muita inocência da nossa parte achar que tudo era tão óbvio dessa forma. Realmente, né, se a gente está trabalhando com um ser humano, quando tem o fator humano no meio, tudo acaba se tornando extremamente subjetivo. Esse pensamento culminou em outro grande clássico da arqueologia, que foi escrito pelo David Clarke, né, que é aquele famoso artigo intitulado Loss of Innocence. Nesse tópico, sobre os aspectos-chave da nova arqueologia, o autor fala que com o desenvolvimento da nova arqueologia, certos temas-chaves foram se repetindo em vários textos diferentes, que daí então a gente pode resumir esses aspectos em 7 pontos principais. 1. A evolução cultural. 2. A teoria de sistemas. 3. Que o aspecto adaptativo da cultura era em relação a um entorno externo. 4. O enfoque científico. 5. A noção de processo cultural, que é um dos mais importantes. 6. Explicitude teórica. E 7. A ideia de variabilidade. Evolução cultural seria a ideia de que as sociedades podem ser classificadas em uma escala que vai da mais simples até a mais complexa. Que as culturas evoluíram de um estágio para outro, como, por exemplo, sociedades de bando, que podem evoluir para sociedades tribais e, posteriormente, para a sociedade de chefatura. Esse ponto contrastava diretamente com a visão aquática de cultura, que tinha lá suas ondas aleatórias, que não levava em consideração as dinâmicas internas das sociedades. A cultura, ela não é um saco cheio de normas aleatórias. O Binford definiu a cultura como um modo extrassomático de adaptação ao meio. O que é extrassomático? Extrassomático é aquilo que está fora do corpo, ou seja, não é biológico. Uma forma não biológica de adaptação. Quer dizer que a cultura também é um modo de adaptação. Portanto, a cultura é um sistema em que os diferentes componentes se relacionam uns com os outros. Daí a necessidade de se utilizar a teoria dos sistemas. Sobre o aspecto adaptativo da cultura em relação ao entorno externo. Nesse tópico, o autor menciona o
arqueólogo norte-americano Kent Flannery, que também é um grande nome, né, um grande expoente aí da nova arqueologia. O Johnson fala que, de acordo com Flannery, não basta apenas a gente olhar para os artefatos e aprender sobre eles, mas que nós, arqueólogos, devemos reconstruir todo o sistema ecológico completo, dando ênfase ao meio externo com o qual os indivíduos do passado interagiam. Isso levou ao interesse pela ecologia cultural, pelas formas de subsistência, para tentar entender os complexos sistemas culturais humanos. Tem muito a ver com o tópico anterior, né, sobre teoria de sistemas. Já o tópico sobre o enfoque científico seria o sentido de tornar a arqueologia mais científica, mais preocupada com o arcabouço teórico próprio. A ideia de processo é um dos principais conceitos-chave da nova arqueologia. Daí deriva o outro nome dessa corrente, né? Processualismo. O conceito de processo cultural foca na ideia de que não basta apenas descrever as culturas, mas perguntar por que e como as coisas aconteceram. Não perguntar apenas quando e onde, mas de que forma e por quais motivos as mudanças ocorreram. Ou seja, entender os processos pelos quais as culturas passaram, quais processos afetaram as culturas. Sobre o tópico da explicitude teórica, o autor fala o seguinte, que é a necessidade de ser explícito em relação aos seus posicionamentos teóricos, sobre as influências recebidas. Os arqueólogos dessa corrente afirmam que um bom cientista ele não usa a intuição, nem faz presunções implícitas. Ao contrário, ele deixa muito claro as suas metas e os seus interesses. A ideia de variabilidade seria referente à compreensão do material arqueológico em termos estatísticos. Para entender a variabilidade, os arqueólogos deveriam estudar de uma forma crítica as teorias e técnicas da coleção. Já para comprovar a variabilidade, a gente tem que ter em mente que a gente está estudando apenas uma amostra representativa de parte de um sítio. Nesse tópico, a gente pode abrir um parêntese para poder mencionar também a diferença entre a abordagem histórico-cultural, que estava muito mais preocupada com as semelhanças entre as culturas, e a abordagem da nova arqueologia, que estava muito mais preocupada com as diferenças, com a variabilidade cultural. Pela sua orientação antropológica, a nova arqueologia ela é associada especialmente com a América do Norte. De acordo com o Johnson, na Europa, o impacto das ideias processualistas não foi tão forte como foi aqui na América, porque a organização institucional da arqueologia norte-americana é bem diferente da europeia. Na América do Norte, existem poucos departamentos de arqueologia nas universidades. Muitos arqueólogos trabalham nos departamentos de antropologia. Em contrapartida, na Grã-Bretanha, os departamentos de arqueologia ou eles são autônomos ou são ligados aos departamentos de história. E sobre esse histórico, dessa estreita relação aí da arqueologia norte-americana com a antropologia, o Matthew Johnson nos lembra sobre aquela figura emblemática, né, que foi o Franz Boas, que teve um papel fundamental da manutenção da arqueologia dentro da antropologia norte-americana. Além disso, pessoal, a gente precisa considerar também que a forma como os europeus lidam com a pré-história deles é absolutamente diferente da forma como nós, americanos, lidamos com a nossa pré-história, né? Dada aí a diferença dos processos históricos que são muito específicos, né? Muito distintos entre esses dois continentes. Com o desenvolvimento dos trabalhos, a nova arqueologia amadureceu o seu corpus teórico e passou a se autodenominar processualismo. De acordo com Johnson, os processualistas, de modo geral, eles buscam generalizações e tendem a usar modelos sistêmicos ou funcionais. O autor termina esse segundo capítulo dizendo que, se a nova arqueologia foi uma revolução, ela sofreu os mesmos problemas que as revoluções sofrem. Ela tinha um slogan, ciência e antropologia. Mas como ocorre com muitos slogans revolucionários, quando ela colocou em prática os conteúdos que foram propostos, se deparou com as discordâncias internas. Bom, gente, essas foram as informações do capítulo 2 dessa obra aí do Matthew Johnson. Eu, particularmente, gosto muito desse livro porque ele tem uma linguagem muito tranquila
tranquila e dá para assimilar o conteúdo super de boa. Ele não utiliza em momento nenhum uma linguagem rebuscada. E a gente ainda vai falar muito sobre processualismo ao longo da disciplina de Teoria 2. A gente tem uma vasta bibliografia sobre o tema pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado e essa aula vai continuar no próximo vídeo, que é referente ao capítulo 4. Até mais!